Bem, ontem o Tribunal de Contas da União determinou que Jair Bolsonaro entregue o terceiro pacote de joias trazido de uma viagem oficial que fez à Arábia Saudita em 2019. E aquele estojo que inclui um Rolex, um relógio da marca Rolex, uma caneta, um par de abotoaduras, um anel e aquela espécie de rosário árabe. Os itens são avaliados em pelo menos R$500 mil e tinham sido incluídos no acervo privado do ex-presidente antes de ele deixar o mandato no fim do ano passado. Antes de embarcar de volta aqui ao Brasil, ainda em Orlando, o Bolsonaro falou com a imprensa, afirmou que não fez nada escondido. Se houvesse má fé por parte de alguém, não teria sido cadastrado. Como é que o Estado de São Paulo descobriu isso? Está cadastrado, tem um documento mostrando isso, que entrou no arquivo pessoal ou público do presidente da República. Furo jornalístico. Se conseguiu, é porque está cadastrado. Ponto final. Então está tudo certo, não tem problema nenhum. Não sei porquê desse escândalo todo. Faz parte da regra, né? Bom, o escândalo é porque trata-se de uma suspeita de peculato, ou seja, a apropriação ilegal de algo que não lhe pertence, no caso, pertence ao Estado brasileiro. Como é algo que é subtraído do Estado e não de outra pessoa, a gente chama de peculato e não de roubo. Mas, basicamente, são a mesma coisa. Uhum. E quanto ao fato de estar cadastrado, documentado, isso é óbvio. Ninguém consegue desamarrar um item que está preso na alfândega sem um papel assinado. No caso, papéis assinados por assessores diretos do presidente da República, tentando trazer a ele algo que não lhe pertence. Então, o fato de haver documentação a respeito do assunto não é prova alguma de boa-fé. E, por fim, a ligeireza e o desdém com que Bolsonaro fala sobre o assunto, como se fosse tudo muito natural, não combina com o discurso dele na época do furo do Estadão, quando ele, na CEPAC, um evento de direita dos Estados Unidos, afirmou no microfone, à frente de centenas de pessoas, que não fazia ideia de que joias fossem aquelas. De que estaria sendo, como é que era? Malhado, não era malhado a palavra. Crucificado por um presente que ele nem recebeu. Recebeu. Né? Uma das caixas estava com ele, aliás, duas, né? E a outra ele estava tentando adquirir por meio dessas muitas tratativas com a alfândega. Então não vem com esse papo de que é tudo muito natural e de que está tudo documentado, porque não é bem assim. Fosse assim, o senhor não teria mentido à frente daquela plateia dizendo que não sabia do que se tratavam. Aliás, não só estavam guardadas, como estavam guardadas por algum motivo ainda insondável na fazenda de Nelson Piquet. A gente ainda não entendeu por quê. Sobre o primeiro pacote de joias, aquele que foi apreendido pela Receita Federal, Bolsonaro disse que tomou conhecimento do caso pela imprensa e negou, em entrevista à CNN, ter mobilizado uma equipe do Palácio do Planalto para buscar os itens no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ela tomou conhecimento, eu também, pela imprensa. E foi buscado documentalmente, com ofícios. Nós buscamos recuperar esse material para o acervo, por ofício. Ninguém quis buscar na mão grande. Não teve avião da Força Aérea especificamente para buscar para tentar buscar esse material em São Paulo. O garoto lá aproveitou uma carona para ir para lá. Fiquei sabendo disso depois também. Bem, eu acho que a questão desses 3 pacotes está resolvida, tá? Não sei não, porque tem imagem de tudo isso que o ex-presidente está negando. Tem imagens, isso, né? Tem imagem na alfândega, tem imagem ali depois no posto da Receita Federal, né? Do agente que foi até lá usando esse avião oficial que Jair Bolsonaro se refere. Na tentativa de liberar, que é aquela cena com imagem e som, né? Isso. Da negociação, na tentativa de liberação dessas joias. Né? Não sei se essa vai colar não, hein? Jair Bolsonaro também será ouvido pela Polícia Federal sobre o caso das joias. Ele foi intimado, junto com o ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid e o assessor Marcelo Câmara. O depoimento está marcado para o dia 5 de abril e Jair Bolsonaro diz que vai seguir a orientação dos advogados. Meu Deus do céu, se nós cadastramos, né, o governo, uma secretaria específica nossa, cadastrou, catalogou, a joia não é minha. Ponto final. Alguns já começaram a falar que queria vender. Olha, 3 meses depois, ou 4 meses depois, ou 1 ano depois, já teria vendido. Ninguém vendeu nada. Está à disposição, tá certo? E vou seguir a orientação do meu advogado. Em nota, a defesa de Jair Bolsonaro afirmou que o depoimento será uma oportunidade para que o ex-presidente preste todas as informações necessárias. Sinto muito. De todas as frases que o ex-presidente disse nesse embarque, eu ia deixar passar.
A única verdadeira é uma que a gente vai ter que editar maliciosamente, que é aquela em que ele fala: as joias não são minhas. Vamos colocar de novo? Vai. Tem 20 segundos. Tá o quê? Do meio pro final, né, essa parte? Não, no começo. Deve estar, se tem 20, deve estar ali pelo segundo 8, quando faltam 12. Meu Deus do céu, se nós cadastramos, né, o governo, uma secretaria específica nossa, cadastrou, catalogou, a joia não é minha. Ponto final. A joia não é A minha. joia não é minha, ponto final. Porque o senhor estava tentando adquiri-la. Porque o senhor estava com 2 caixas. E por que a devolução agora, depois de denúncia? Porque isso é importante Exato. lembrar. A devolução, ele fala, não tem um problema nenhum em devolver nada. Aliás, nessa entrevista à CNN, ele falou assim, a única coisa com a qual eu gostaria de ficar disso tudo são as armas. Foi a única ressalva que ele fez. Então por As que armas eu levou? gostaria. Por que levou? Se é tão brincadeira, natural devolver, por que levou só depois da denúncia do Estadão? Isso. Um negócio que vale ao todo 18 milhões de reais, não é brincadeira. Um ex-presidente foi preso por um apartamento que vale 3 milhões. Agora presidente de novo? Estamos falando aqui de 6 triplex. Não tô querendo colocar medida em corrupção, não. Corrupção é corrupção. Quem rouba 1000, rouba 1 milhão. Mas só pra gente ter uma ideia da magnitude do que valem aquelas pequenas caixas trazidas, muqueadas ali na mala de assessor de almirante. Não é brincadeira. Não é brincadeira. A gente não pode tratar esse assunto com essa ligeireza toda, como se não fosse nada. É algo muito importante, sim, senhor. E não acabou. Tá longe de acabar. Aliás, mal começou. Ainda tem depoimento na Polícia Federal, investigação, inquérito, Bolsonaro pode virar réu. Eventualmente pode sofrer uma condenação braba por esse peculato. O pessoal costuma comprar bastante coisa nos Estados Unidos, né? Será que ganha presentes também? Sem passar pela alfândega no desembarque?